Seja bem-vindo de volta ao meu canal e hoje não estarei trazendo conteúdo técnico e sim estreando um quadro novo aqui no canal sobre a minha experiência pessoal e profissional aqui em Portugal. Antes de mais nada, todo programador precisa daquele cafezinho, então deixa eu pegar o meu café para continuarmos essa conversa e aproveita para deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, deixa eu ir lá. Todo desenvolvedor já se perguntou como é trabalhar em outro país. E a minha história começa com Portugal em 2017, quando uma recruiter entrou em contato comigo oferecendo uma vaga em Portugal. Nesse dia eu fiquei sem jeito, né? Tava no Brasil, pois nenhuma recrutadora internacional tinha entrado em contato comigo, né, para oferecer vagas. E aí eu aceitei entrar nesse processo seletivo. O processo seletivo foi realizado em 3 etapas. A primeira foi uma conversação com a RH para ver se o meu perfil se enquadrava com a vaga. O segundo foi uma prova técnica HackerRank. E o terceiro foi uma entrevista técnica com a RH e um líder técnico. Eu passei em 2 etapas, né? A primeira foi a conversação com a RH e a segunda foi a prova técnica no site HackerRank. Mas devido ao meu nervosismo, por se tratar de uma vaga no exterior, eu não passei na terceira etapa do processo seletivo. E isso me deixou muito mal na época, mas no ano de 2019 tudo mudou. Estava vendo muitos amigos próximos a mim indo para Portugal e com isso me despertou o interesse de ir para Portugal novamente. Nesse caso não tinha nenhuma recruiter atrás de mim, então o que eu fiz, né? Eu fiz uma estratégia totalmente ousada e fui buscando vagas e até mesmo recruiters para adicionar no LinkedIn, né? Então eu praticamente mudei meu LinkedIn para inglês novamente e comecei a buscar novas oportunidades de Portugal. Bom, aí comecei a minha ousadia mesmo, então comecei a mandar alguns textos falando da minha experiência, o que eu trabalhava aqui no Brasil e perguntando se tinha alguma oportunidade em Portugal, né? E aí surgiu que algumas entrevistas e eu passei em uma das empresas, em uma consultoria francesa. Essa consultoria praticamente não ia arcar com nenhum custo para mim trabalhar em Portugal. Então praticamente só entraram com uma promessa de trabalho e essa promessa era válida ao chegar em Portugal. Então praticamente com isso eu entrei no consulado com as papeladas, né, toda a documentação que a empresa forneceu, falando que era uma proposta de emprego. E aí vale muito ressaltar que tem 2 tipos de vistos, né, o visto D2 e o visto D3. O D3 é mais para contrato e o D2 é para quem é pessoa jurídica, né? É tipo um MEI aqui, né, praticamente, porque tem um unipessoal também. Mas não vou entrar no assunto, então passei por essa consultoria e aí depois eu fiz algumas entrevistas com ela de alguns clientes e comecei a ver que os clientes dela eram outras consultorias, então eles iam me quarteirizar. E aí nesse ponto eu fiquei meio chateado, fiquei para baixo, mas mesmo assim eu não desisti do meu sonho, eu tinha comprado minha passagem, só não tinha comprado minha hospedagem ainda para ir para Lisboa, em Portugal. E aí tudo que aconteceu, eu comecei a me desmotivar e já tinha pedido o desligamento da outra empresa no Brasil e aí eu fiquei sem chão, né? Mas, como sempre aparece um outro recruiter atrás de você. Então, como eu tinha enviado muitas directs, né, no LinkedIn, chegou um momento que uma recruiter chegou para mim e falando que se eu tinha interesse. E aí eu expliquei toda a situação para ela, que eu tinha passado, que eu já estava com visto e praticamente ela interessou e falou que ia falar com algum dos managers da empresa. E aí marcaram um novo processo seletivo que eu fiz mesmo tendo visto. E como foi essa sensação? Eu fiz
outro processo seletivo com esse manager. Foi totalmente técnico, foi totalmente um diálogo técnico via Skype. E aí eu passei também nessa empresa. E aí eu decidi ir para essa empresa recente porque eles iam bancar a minha hospedagem e a minha passagem para ir para Portugal. E só para vocês terem noção, né? Aqui está o meu passaporte e praticamente vem um visto, né? Quando vem no consulado, demorou uns 3 meses praticamente. É esse visto aqui, ó. Esse visto aqui, ele tem direito a 4 meses. A 4 meses para você trabalhar em Portugal até o momento da sua regularização no país, né? Que aí você tira o seu título de residência. Depois desse visto, você tira o seu título de residência e você consegue trabalhar tranquilo aqui em Portugal. Outro ponto que é importante você saber caso você queira trabalhar na Europa, você precisa saber da faixa salarial. A faixa salarial varia entre em torno de 1.600 euros a 2.200 euros líquidos. Mas tem algumas diferenças entre Brasil e Portugal. Uma delas é a liquidez. Como funciona a liquidez aqui em Portugal? Muitas empresas oferecem vale-refeição e seu salário. Com isso, no Brasil, você simula diferente. Você simula da forma que o meu salário líquido é isso e eu tenho como benefício o meu vale-refeição de X valores. Bom, são separados os valores, então você começa a ter essa noção. Aqui em Portugal, eles têm mania de somar todos esses benefícios e falar que é a sua liquidez. Então, geralmente, as empresas somam o vale-refeição com o seu salário líquido. Então, eles geram e falam assim, ó, sua liquidez é de X. Bom, é uma forma diferente de pensar, né? Outro ponto que também você tem que saber que Portugal tem seus impostos e seus impostos são altos. Então, praticamente, na folha de pagamento será descontado alguns impostos e vale ressaltar também que se você tiver um dependente, que isso quer dizer o quê? Se eu tiver filhos ou esposa, entram como dependentes caso a sua esposa não esteja trabalhando e filhos até 18 anos. Então, praticamente, o que isso acontece? Na hora do momento que é descontado os impostos na sua folha de pagamento, vai ser descontado com uma taxa menor, porque você tem X números de dependentes, que isso ajuda a bater menos juros na sua folha de pagamento. Isso é bom você saber. Outro ponto também de faixa salarial que é importante você saber, no Brasil, principalmente em São Paulo, onde eu atuei mais, tem o costume de pagar de quinzenal, né? Então, dia 15 eu tenho metade do salário e no dia 30 eu tenho o restante do meu salário. Aqui em Portugal é diferente. Aqui você trabalha o mês todo para receber o seu valor líquido, praticamente o seu salário, né? Então, geralmente as empresas têm até dia 8 do mês que vem, né? Então estamos em maio, vamos simular aqui que estamos em maio. Eles têm até dia 8 de junho para efetuar o pagamento do seu ordenado. Bom, praticamente essas dicas que eu estou te dando em questões de ordenado. Bom, nerds, vamos falar também de arrendamento. Para aqueles que não conhecem, arrendamento é aluguel, tá? Tem muita gente que fica na dúvida como que funciona o aluguel aqui em Portugal, tá? Então vou resumir de forma clara. O aluguel aqui, ele funciona da seguinte maneira: você tem adiantamentos e calções para dar, porque você é um estrangeiro, você não é português. Caso você tenha um fiador, fica mais fácil você alugar, então você não necessita de dar adiantamento e nem calção. Então, quando é adiantamento e calção, é quando você é um estrangeiro e você não tem um fiador para arrendar aquela casa. Então, praticamente isso varia de senhorio para senhorio, imobiliária para imobiliária, isso aí não é... varia, né? Não é praticamente algo que é fixo, que todo mundo segue. Então, vamos lá. No meu caso, quando eu aluguei a primeira casa, né?
No primeiro caso foi um quarto, né? Que também você pode arrendar um quarto. O quarto que eu arrendei foi de 6 meses. Foi 2 calções que o senhorio pediu. E foi de 400 e mais 60 das despesas de internet, luz e água. Praticamente isso aí é caro. Na questão de arrendamentos de casas, a gente está falando em torno agora, estamos em 2020, bem nessa vibe de coronavírus, deu uma caída nos preços dos arrendamentos, então praticamente a gente está falando em torno de 650 a 700 euros. Né? Então isso aí varia. Né? Aqui em Portugal, como funciona? Temos T1, T0, T1, T2 e T3. O que isso significa? São casas que tem um quarto, o T0 é uma kitnet, o T2 é 2 quartos e T3, 3 quartos, se tiver o T4, 4 quartos. Enfim, tudo isso equivale ao preço do arrendamento. Então, hoje eu estou morando num T2, eu tive que dar praticamente 2 adiantamentos e um calção, então foram 3. Então o valor do contrato é 700 euros, tá? E aí vai umas dicas para você, tá? Tem muitas coisas que aconteceram comigo e estão acontecendo e gostaria de compartilhar com vocês aí no vídeo. No caso, o senhorio ele pode vender a casa em qualquer momento, tá? E aí ele vendendo a casa, ele pode colocar na cláusula se cumpre com o contrato do arrendamento ou não. Aí depende da boa vontade do senhorio e tudo mais. No meu caso, a senhoria está vendendo a casa, então não sei como vai ser meu futuro aqui diante, mas a gente pretende arrendar outra casa, mas aí a gente está com um futuro bem definido, então eu gostaria também de mostrar sinceridade com vocês na hora de vocês arrendarem algo. Então praticamente não existe uma regra de 3 para arrendar, né? Então cada um dos seus senhorios fazem da maneira, da vontade deles, porque perante a lei aqui portuguesa não tem fiscalização nenhuma sobre arrendamento. Já vi casos de senhorio cobrar 1 ano de arrendamento como adiantamento. Isso é absurdo, gente, não caia, tá? No máximo 2 adiantamentos, no máximo. Então, isso eu gostaria de dar essa sugestão de arrendamentos, né? Então, praticamente funciona dessa forma. Bom, nerds, espero ter ajudado de alguma forma esse vídeo aí. Falei um pouco da minha vida profissional, alguns detalhes que vocês deveriam saber, né? E você que está pensando em vir trabalhar aqui no exterior, em qualquer lugar da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, na América, não deixe que nenhum babaca fale que você não é capaz, tá? Essa é a dica que eu dou. Você tem muita capacidade, você que está assistindo o vídeo, você tem capacidade de ir além e além de muita gente. Essas pessoas que falam energias negativas que eu considero, né? Ah, você não é capaz, você não vai conseguir. Dá vontade de mandar um palavrão, mas como eu respeito aqui, eu não vou falar, né? Então, praticamente, você que está começando na área, não ouve essas pessoas, siga o que o seu coração mandar. Se você se sente bem codificando, ou se você se sente bem testando, e você se sente bem em sair do país e tentar algo lá fora, nada é impossível. É da sua capacidade e que você vai além. Então eu espero ter ajudado bastante. Se você gostou mesmo desse vídeo, desse like e deixe esses comentários que eu vou ler nos próximos vídeos, né? Eu quero que vocês comentem, dê sugestões ou até mesmo algumas dúvidas que eu vou tirar suas dúvidas nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, lendo o seu comentário e falando das suas dúvidas. Então praticamente é isso, gente. Espero ter